Olá, minha amiga, meu amigo de caminhada, meu companheiro com Jesus, do pão da vida, esse pão tão especial que sempre esteve ao nosso lado, mas que nem sempre nós demos o devido valor, nós demos a devida importância, como as crianças que não querem frutas, mas fascinadas pelos salgadinhos e pelos refrigerantes da cantina. Hoje nós viemos falar sobre uma passagem que nos sugeriu a reflexão sobre a seriedade, o mito da seriedade, a ilusão da seriedade. Diz Jesus assim, lá em Mateus 6, versículos de 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. O que a gente pode refletir, o que a gente pode retirar de uma passagem como essa? A confusão, a ilusão da seriedade vem acompanhando pessoas de diferentes trajetórias. É como se todos temos sementes de árvores frutíferas dentro de nós. Alguns apenas, não todos, regam essas sementes. E suas árvores se desenvolvem, por exemplo, nos caminhos da ciência, da filosofia, da religião. Mas entre esses, alguns buscam a frutificação apenas para se exaltar. É como se, ansiosos por prevalecer sobre os outros, eles colhessem frutos verdes, comessem frutos verdes e dessem-nos de comer, espalhando mal-estar por onde passassem. É muito comum que nós façamos do caminho uma corrida, do exercício de cooperação uma competição. E nessa simplificação, toda competição é uma simplificação da vida. É claro que um jogador de futebol não é melhor que o outro porque o time fez um gol. É claro que nenhum ser é melhor do que o outro porque adquiriu um produto novo que o outro ainda não tem. É claro que uma pessoa que tem mais dinheiro, mais poder ou fez mais plásticas não é melhor que o outro que tem menos. Toda a competição pega um aspecto da vida e simplifica. E isso empobrece muito a vida, porque nós não somos um pé que joga bola, nós não somos uma conta bancária, nós não somos um gabinete de poder, nós não somos um corpo com a sua beleza ou a sua desarmonia. Nós somos um todo e esse todo precisa estar integrado entre si.
Terrível é a nossa tragédia quando estabelece cisões entre o mundo interno e o mundo externo. E mesmo no mundo interno, entre o pensamento e o sentimento. E mesmo no mundo externo, entre as palavras e as ações. E assim nós como que nos estilhaçamos, sendo vários em antagonismos, em contrariedades, em incoerências, que Jesus sintetizou na palavra hipocrisia. Hipocrisia nos remete à máscara, à finalidade, à atitude para a qual você vai para a vida. Nós somos convidados por Jesus a uma nova atitude. Depois de séculos estabelecendo conflitos, competições, lutas, nós temos muitas cicatrizes na alma, muitos pesos, porque essa postura nos tem feito colecionar inimizades que nunca ficam lá no passado, onde o nosso gesto as provocou, mas que voltam para o presente, na forma de um filho, na forma de um pai, de um irmão, de um chefe, de um colega. Esses retornos que vêm para nos limpar, para nos reharmonizar, para nos reconciliar. Por isso é que Jesus, lá no Evangelho, nos ensina a reconciliarmos-nos já com o nosso adversário, para evitar todo um processo e que ele nos prenda numa cadeia e que a gente só saia dessa cadeia quando tiver ressarcido o último centavo. Ao invés de um processo longo, que às vezes toma várias vidas, por que não nos libertarmos imediatamente? É um convite maravilhoso. O mesmo vale aqui para essa lógica do ato religioso. O ato religioso, por definição, ele busca a religação da criatura com o Criador. E essa religação da criatura com o Criador não se dá pelas competições, pelas aparências de virtude, pelas arrogâncias típicas da academia, na ciência, típicas dos templos na religião, das disputas entre os filósofos. Para muito além de tudo isso, nós viemos à Terra não para nos isolar, competir, e é urgente que a gente perceba como essa posição nos empobrece. E no outro extremo, nós viemos para cooperar, para empatizar, para trazer o outro para perto de nós, nos solidarizar, nos confraternizar. Porque isso é a maneira mais inteligente, não é porque é uma maneira santa de viver. É a maneira mais inteligente de viver, onde você traz e aprende com a lição do outro. A empatia faz isso, a compaixão faz isso, a fraternidade faz isso. Pode fazer isso, convida a fazer isso. Os fatos, o homem é diferente da mulher e o sexo nos impulsiona à cooperação. O pedreiro é diferente do azulejista e do engenheiro e do arquiteto, e a construção da vida e o trabalho nos chama à cooperação. As faixas etárias diferentes, as nacionalidades diferentes, como elas podem ser complementares, quanto o brasileiro ou o ocidental tem a aprender com o Oriente, quanto o Oriente tem a aprender com o Ocidente, o quanto os saxões que vivem mais a vida coletiva têm a ensinar
para os latinos, que são mais individualistas, mas também mais emotivos, mais soltos no aspecto emocional, o que teria muito a contribuir para os anglo-saxões. É muito bonito nós percebermos que as diferenças da Terra são ambientes nos quais Deus vai colocando os espíritos para desenvolver inúmeras aptidões e habilidades. Por isso nós teremos que reencarnar em diferentes posições para ir auferindo capacidades, desenvolvendo potencialidades que dormem em nós. Isolarmos-nos é empobrecer, é nos condenar a ter que viver na carne diversas vidas para ir adquirindo essas possibilidades, para ir desenvolvendo essas capacidades. Já a alternativa da compaixão, da empatia, da fraternidade, faz com que a gente viva várias vidas em uma. Por isso, a inteligência do amor. Nós precisamos descobrir a inteligência do amor. E para isso, muito ao contrário da arrogância, muito ao contrário da aparência de seriedade, Jesus nos convida a sermos crianças. Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Resgatemos de dentro de nós a curiosidade, a disponibilidade afetiva, o sorriso no rosto. Pois é assim, é com essa atitude confiante, buscadora, disponível e alegre que nós poderemos e iremos encontrar o caminho da paz, o caminho da luz, o caminho do amor. Assim seja, infantilizemo-nos no melhor sentido, porque a vida faz a gente voltar a ser criança na carne quando a gente não foi capaz de ser criança no espírito. Faz a gente ter que aprender nas diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes posições sociais, quando nós não nos abrirmos ao semelhante, ao diferente, àqueles que a vida fez trazer à nossa volta exatamente para o nosso crescimento, para a nossa empatia, para a nossa expansão em consciência e em fraternidade. Que assim seja. Namastê. Até a próxima.